muita felicidade para apresentar a professora doutora Paula Fonseca, né? A Paula, ela é biomédica, mas tem mestrado e doutorado em microbiologia pela UFMG. Com alegria que eu ainda falo que ela acabou de defender o doutorado, né? Com muito sucesso. Ela foi minha co-orientanda, né? E ela é um ótimo exemplo de uma pessoa que veio da parte das ciências biológicas, né? Da parte de ciências da vida. E tem trabalhado muito bem com a bioinformática, né? Então a gente trabalha juntos há 5, 6 anos, né? Então ela vem desenvolvendo comigo muitos trabalhos, né? A área de trabalho principal dela tinha sido o estudo da evolução de genomas mitocondriais, né, Paulo? A gente trabalhou descoberta de vírus, análise de pequenos RNAs, né? Então ela tem uma bagagem muito grande de bioinformática, né? Muito por essa prática que a gente vem fazendo. Atualmente, então, ela é tanto colaboradora no meu laboratório, né? Quanto pós-doc no Laboratório de Biologia Integrativa da UFMG e é também professora da PUC Minas, em Belo Horizonte, né? Então, doutora Paula, a palavra está com você, né? Espero que os meninos aproveitem ao máximo aí, perguntem mesmo, coloquem a doutora Paula na parede aí, porque é um momento muito interessante para vocês tirarem as dúvidas possíveis, tá? Não é todo dia que a gente tem alguém que é especialista em uma área, né? Com vários trabalhos publicados com isso, né? Um grupo, veio de um grupo que trabalha muito com isso. O grupo do Dr. Aristóteles Góes Neto, ele é especialista em filogenia molecular, né? Ele é um cara que sabe muito sobre isso, então vocês vão ter muito a aprender com a doutora Paula. Paula, a palavra então é sua. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o convite, que é muito mais uma requisição que um convite normalmente. Mas muito obrigado. Eu tenho certeza que os meninos vão ganhar muito com a sua apresentação, tá? Bom dia, gente. Todo mundo está conseguindo me ouvir e me vendo direitinho? Sim, perfeitamente. Então tá certo. Então, obrigada, Eric, pelo convite, né? O Eric foi meu co-orientador, que mais parecia um orientador. Me ajudou muito durante o desenvolvimento do meu projeto e eu aprendi muito com ele. Então, eu acho que vocês também podem aproveitar muito dele. Como ele disse, o meu doutorado eu estudei evolução de genomas mitocondriais. Mas durante esse tempo, eu aprendi muito sobre análise de bioinformática. Eu ainda não me considero uma bioinformata, porque eu tenho muita dificuldade na programação, só que eu sei utilizar muitas ferramentas de bioinformática. Então, eu me considero uma boa usuária. E na parte de filogenia, vamos dizer que durante meu mestrado, eu não tinha nenhuma noção de filogenia. Eu aprendi muito com meu orientador mesmo de mestrado e doutorado, e eu espero passar um pouco do meu conhecimento que eu tenho para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu falar muito rápido durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade para me interromper. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim? Sim. Então, vamos lá, gente. Começando, então, o que seria a análise filogenética? De onde que surgiu essa definição? Ela surgiu de duas palavras, né? Philo ou philon, no grego, que significa tribo ou raça, e o genético, que é a definição de origem ao nascimento. Então, a filogenia nada mais é que o estudo da origem de um grupo de espécies ou de um organismo. E para a gente fazer o uso dessas análises filogenéticas, a gente sempre tem que considerar as relações de ancestralidade comum. O que é isso? É a proximidade entre espécies diferentes e a questão evolutiva. Quando que uma espécie ela surgiu, quando ela divergiu da outra. Então, isso a gente consegue verificar pelos ramos da filogenia. A gente vai estudar um pouco sobre isso mais tarde. E o resultado desses estudos de filogenia, eles são importantes tanto para descrever a sistemática quanto para descrever a taxonomia. Então, no caso da sistemática, é super importante porque a gente consegue classificar a biodiversidade. Então, a gente consegue agrupar as espécies, formar os clados que são considerados irmãos e estudar as relações evolutivas entre esses organismos. E no caso da taxonomia,
hoje é muito utilizado para a identificação de novas espécies. Então, a gente está na era das ômicas, né, que facilitou muito a descrição de novas espécies, principalmente de micro-organismos, que são vírus, fungos e bactérias, principalmente. Então, a gente hoje tem muitas espécies que são... A gente tem os caracteres de sequência, né, a estrutura genômica desses organismos, mas a gente ainda não conseguiu cultivar esses organismos. Então, na hora da gente fazer a classificação taxonômica, a gente faz uma classificação taxonômica que a gente chama de molecular, que é baseada na informação da sequência, e não nos caracteres morfológicos, que era feito no passado, principalmente, por exemplo, para fungo e bactéria. Então, isso vem sendo vamos dizer, um padrão ouro para a identificação de novas espécies. Toda vez que a gente consegue identificar uma sequência que ela realmente é distante das outras que já foram descritas, a gente considera, então, essa sequência como uma nova espécie. E por que a gente tem que estudar a filogenia? O que a filogenia traz para a gente de informação? A gente fala que tem cinco grandes áreas, né? A primeira é a classificação das espécies, e essa questão de organização, né, que é a proximidade entre essas espécies. A questão de análise forense, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no caso de grupos de pesquisa que estudam peixes, tem muitos peixes que os caracteres morfológicos são muito próximos. Então, por exemplo, quando chega em mercado, a gente está comprando, por exemplo, um filé de salmão. Mas, na verdade, aquele peixe não é um salmão, é um salmão, um peixe que é próximo da família e que o pessoal acaba vendendo mais caro porque tem as principais características morfológicas. Então, tem alguns grupos do Ministério da Saúde e da Anvisa, por exemplo, que fazem estudos de filogenia para verificar realmente se o peixe que está vendendo nos mercados realmente é daquela espécie que os produtores falam que são. Então, hoje em dia, por exemplo, tem muitas embalagens de supermercado que, ao invés de colocar mesmo que o peixe é um salmão, coloca que é do grupo de peixes próximos, né, dessa espécie. E aí facilita a venda e acaba não tendo esse problema de taxonomia e identificação de espécies com as agências regulatórias do governo. Além disso, por isso que aqui está escrito análise de alimentos, né? A gente também pode fazer por evidência de DNA e confirmação de parentesco. A gente sabe hoje, tem muitos casos, né, que a gente tem que confirmar o parentesco da vítima, por exemplo, quando tem algum problema, assassinato, ou até mesmo omissão de participação em algum caso de crime. Então, as filogenias vêm sendo muito utilizadas nessa parte de análise forense. Ela também é muito utilizada para identificação de patógenos ou fontes de transmissão. Quando a gente pega, por exemplo, hoje, que a gente está vivendo a pandemia, essa parte de filogenia vem sendo muito utilizada para o estudo do SARS-CoV-2, né, que é o vírus, o agente etiológico da COVID. Então, vem sendo muito utilizado o estudo de filogenia, porque a gente consegue fazer o agrupamento de linhagens que são mais próximas, né? A gente consegue verificar qual que foi a primeira espécie dentro do SARS-CoV-2 que surgiu, até a que mais mutou durante o tempo de pandemia, e a gente consegue verificar também o agrupamento por fonte de transmissão, porque tende que, vamos dizer que vírus que as pessoas que são mais próximas, elas possuem uma proximidade, né, maior em relação à sequência desses vírus. A gente também pode fazer estudos de conservação. Hoje a gente tem muitas espécies que estão classificadas com perigo de extinção ou que já foram extintas, então a filogenia ela pode auxiliar nesses estudos. E no caso de bioinformática, no caso da bioinformática aqui, mais essa questão de construção de novas ferramentas que facilitem o usuário, como a gente, né, para estudar as relações entre as espécies. Então, assim, ao longo dos anos, muitas ferramentas de bioinformática foram publicadas em jornais científicos, em revistas científicas, justamente com essa questão de facilitar o uso dos programas de filogenia
e melhorar o nosso output. Então, assim, filogenia, gente, é uma coisa que é um método que depois que a gente aprende fica fácil, mas vamos dizer que a estatística que está por trás, o código, o script que está por trás, não é uma coisa muito simplória. Foram anos de aperfeiçoamento. Quando a gente for falar dos modelos evolutivos, tem modelo evolutivo que surgiu no início dos anos 1900. Então, assim, é uma coisa que, apesar de estar sendo sempre aprimorada, ela sempre tem uma questão, assim, de tempo. Então, teve muitos pesquisadores estudando as análises filogenéticas para propor o que a gente tem de mais atual. E isso ainda muda ao longo dos anos. Tem vários modelos evolutivos que vêm sendo sempre propostos. Então, por isso que é sempre importante também a gente trabalhar com ferramentas bioinformáticas que são mais modernas, justamente devido à presença desses modelos filogenéticos. O termo, né, de filogenia, o estudo de filogenia, ele começou com um pesquisador em 1950, e, novamente, apesar do termo filogenia ter começado em 1950, os primeiros modelos evolutivos que são utilizados na filogenia surgiram antes. E esse pesquisador, que é o Emil Henning, ele propôs, então, a reconstrução das relações de parentesco entre as espécies a partir da cladística. O que é a cladística? A cladística é um termo que a gente utiliza para falar que é um grupo de organismos que eles são agrupados baseado nas suas relações evolutivas. E como que a gente estuda a relação evolutiva desses organismos? Primeiro, nos anos de 1900 foi por relações de caracteres morfológicos, né? Então, era presença ou ausência de um determinado caractere morfológico, e atualmente a gente sabe que pode ser baseado nessa questão de caracteres morfológicos, mas é principalmente em relação aos caracteres que a gente tem na sequência nucleotídica ou de aminoácidos. Então, com esse sistema que foi proposto de cladística, teve, então, o fortalecimento da classificação de espécies, e a gente considera, na filogenia, que são apenas consideradas filogenias aquelas relações monofiléticas, que a gente fala que são naturais. Eu vou explicar um pouco no próximo slide o que significa esse termo monofilético, parafilético e polifilético. Então, aqui tem um exemplo, né, do agrupamento de cladística. A gente tem um ancestral comum a todas as espécies, que são as descendentes, em relação a um tempo evolutivo diferente. Então, o ancestral comum, a gente sabe que ele teve um surgimento no passado, e no tempo atual, né, que é o recente, a gente tem os 4 descendentes desse ancestral comum. Então, a gente sabe pela filogenia que esses descendentes, eles têm informações tanto de sequência, né, tanto genômica, quanto de caracteres morfológicos diferentes em relação ao seu ancestral comum. Então, na filogenia, a gente sempre faz esse comparativo. Classificando, então, nós temos 3 tipos de grupos, o monofilético, o parafilético e o polifilético. Só que, para a gente classificar em grupos na análise filogenética biológica, a gente considera como verdadeiro apenas o grupo monofilético. Por que a gente considera ele apenas esse tipo de grupo? Porque a gente fala que é o grupo que é natural, que é o grupo que permite a construção de seres vivos. Hoje a gente sabe que, por exemplo, muitos vírus, eles têm origem polifilética, mas vírus ainda não são considerados seres vivos, justamente por causa disso, que ele não é baseado em apenas um ancestral comum, ele é baseado em vários ancestrais. Então, vamos lá. Os grupos monofiléticos é um grupo que é formado de um agrupamento baseado em apenas um ancestral comum. Então, todos os seus descendentes, eles se baseiam na informação de um ancestral. O grupo parafilético é o agrupamento de apenas alguns táxons, então aqui são os táxons que estão em verde, e apesar dele ter um ancestral comum, ele não aparece todos os descendentes daquele ancestral. Então a gente fala que esse grupo é parafilético. Geralmente são grupos que ainda estão sendo estudados e a gente não tem certeza das relações filogenéticas entre as espécies. Quando a gente tem uma filogenia de grupos parafiléticos, a gente fala que ela não é verdadeira, justamente porque ser vivo,
ele tem que ter um agrupamento monofilético. E a gente tem, por último, o grupo polifilético, que o grupo polifilético ele pode ter vários descendentes, vários ancestrais comuns daquele descendente. Então, geralmente, esses ancestrais comuns, eles ficam quase como descendentes, que é o que acontece com o vírus, porque o genoma daqueles organismos, eles mudam constantemente. Então, fica difícil até da gente monitorar qual que é o ancestral comum dessas espécies que estão sendo utilizadas. Eu acho que vocês vão entender um pouco mais sobre grupo polifilético quando a gente for para a parte prática e estudar sobre o SARS-CoV-2. Gente, vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tranquilo? Se tiverem dúvidas, pode interromper, viu? Não, até aqui tá tranquilo. Então, continuando. Na filogenia, a gente também se baseia em dois termos, que a gente não verifica, por exemplo, em uma filogenia, mas a gente sabe que está presente. O primeiro termo é a anagênese e a cladogênese. Então, eu coloquei aqui dois exemplos que eu acho que fica mais fácil. Os dois exemplos aqui, eles são baseados em caracteres morfológicos que eu acho que fica mais didático a explicação, mas isso acontece também em relação à sequência. Então, gente, a anagênese, ela é a definição da evolução dos caracteres que surgem ou se modificam em determinado tempo na população. Então, por exemplo, aqui a gente tem um passarinho, né? A gente pode verificar que antes aqui o corpo dele era metade azul e as penas aqui esverdeadas, né? E aqui, depois de determinado tempo, a gente já tem uma outra cor de passarinho, que é, teoricamente, esse aqui é um ancestral comum e esse aqui é o descendente. E aí o corpo dele ele já está dividido em três colorações, que é o azul, o alaranjado e o esverdeado. Então, a gente fala que a anagênese é o surgimento de novos caracteres depois de um determinado tempo, que aqui está representado pela seta. E a cladogênese a gente fala que é a ramificação filogenética. Então, a partir de um ancestral comum, a gente vai ter o surgimento de duas espécies diferentes. E como que ocorre esse surgimento? Pode ser por uma barreira geográfica, né, que isola diferentes indivíduos da mesma espécie, do mesmo ancestral, em diferentes localidades. E nessas localidades, o organismo, que aqui no caso é o pássaro, ele tem que se adaptar ao ambiente. Então, novos caracteres morfológicos ou de sequências vão surgindo ao longo desse tempo. Então, aqui, por exemplo, nessa figura aqui, a gente consegue ver claramente isso. A gente tem uma população da espécie A, né, que é um caramujo. Ela teve uma barreira geográfica, né, então teve um distanciamento entre isolados da mesma espécie. E aí formou dois grupos, tá vendo? E aqui a gente consegue ver a escala de anagênese. Então, aqui ao longo do tempo, a gente tinha um ancestral. No tempo 1, a gente consegue verificar que tem dois agrupamentos diferentes, e nesse tempo 1, a gente já pode ter algumas características morfológicas e genéticas diferentes. Então, aqui já acontece a cladogênese. Oi. Só uma dúvida, no caso, dessa cladogênese, você está fazendo referência, no caso, à especiação? Sim, também. É especiação. Mas é porque na filogenia, nem sempre é especiação, pode ser realmente surgimento de novas espécies que não foram adaptadas, né? Pode surgir. Certinho, E aí, no caso aqui, a cladogênese, ela leva em consideração tanto a especiação quanto esse surgimento de outras espécies. Certinho, obrigada. No tempo 1, da anagênese, né, que é relação a tempo, a gente tem o surgimento do primeiro agrupamento de cladogênese, e a gente tem o tempo atual. Então, aqui, por exemplo, o caramujo, que aqui o casco era marrom, aqui ele já ficou amarelado. Então, essa questão da filogenia, a gente não vê claramente os termos cladogênese e anagênese, mas a gente sabe que está presente quando a gente analisa. E fica bem claro quando a gente estuda a filogenia, a gente sabe interpretar o dado. Então, aqui, por exemplo, é um agrupamento, uma estrutura de uma filogenia básica, né? A gente sempre tem uma raiz, que aqui no inglês está escrito root. Tem a espécie, que a gente fala que é a espécie que utiliza como outgroup, né? Que é o grupo externo. E isso é super importante porque fornece para o analista da filogenia e para o cálculo filogenético para verificar qual que é a espécie que é mais ancestral.
Então, sempre a espécie que a gente utiliza como grupo externo, ela é mais ancestral em relação das outras que a gente está utilizando. Então, essa espécie F aqui, ela é a mais ancestral da filogenia. E aí, o que acontece? A gente também tem os nós, que aqui está escrito node, né? O nó é o ancestral comum daquele agrupamento. Então, nesse caso aqui, entre a espécie C e D, esse nó aqui é o ancestral comum das duas espécies. Quando a gente olha esse nó aqui, é o ancestral comum da espécie A, B, C e D. Então, isso é muito importante da gente ter na filogenia, porque a gente sabe, teoricamente, a presença dos ancestrais comuns e do agrupamento. Então, pergunta, por exemplo, as espécies A e B são mais próximas entre si, assim como C e D são mais próximas entre si. Mas por esse agrupamento da filogenia, a gente sabe que as espécies A, B, C e D, elas também são próximas porque dividem o mesmo ancestral comum. Então, assim, na filogenia a gente consegue ver esse agrupamento e é muito importante da gente verificar esse agrupamento e essa organização estrutural que a gente consegue fazer as classificações entre as espécies. Então, por que isso é importante? Quando a gente estuda uma espécie viral, uma espécie de fungo, bactéria ou de outros animais, por exemplo, a gente consegue classificar, por exemplo, a nível de gênero, a nível de família, baseado no agrupamento da filogenia. Além do nó e do grupo da raiz e do grupo externo, a gente também tem o tamanho do ramo. Então, isso aqui é chamado de ramo, né? E a gente pode verificar que tem tamanhos diferentes. E o que significa esse tamanho diferente? Vocês vão ver que tem um tipo de filogenia que a gente consegue construir e deixar ela em formato de diferentes tamanhos de ramo, que esse tamanho de ramo, então, indica o tempo de divergência entre as espécies. O que significa isso? Que quando a gente considera a informação baseada no DNA, a gente consegue verificar as mutações e as variações que tem em relação às bases nucleotídicas ou aminoácidos. E quando a gente verifica isso, a gente consegue estimar, então, as mutações que a gente fala que são sinônimas. O que são as mutações sinônimas? São as mutações que alteram uma base no genoma do organismo, mas não tem efeito na trinca de códons que vai codificar um aminoácido específico. E aí, quando a gente consegue calcular essas mutações sinônimas, a gente consegue estimar o quão divergente, o quão diferente é um genoma do outro. Então, baseado nessa informação, a gente consegue calcular qual espécie ela foi originária primeira em relação à outra. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que a espécie C, ela surgiu primeiro que a espécie D. Por quê? Porque ela tem um tamanho de ramo maior, e além dela ter um tamanho de ramo maior e ter surgido primeiro, a gente sabe que ela tem uma variação em relação ao seu genoma bem maior do que a espécie D. Então, essa informação de tamanho de ramo é super importante para a gente estudar essa questão de divergência entre as espécies. E aqui, novamente, os termos anagênese e cladogênese é justamente isso. A gente tem, então, a linha do tempo, né, entre o passado e o presente. A espécie, que é o ancestral comum, a gente sabe que está no tempo passado. E atual, que são os descendentes, né, que as 5 espécies aqui, elas são os descendentes. Então, a gente consegue ver, durante a análise filogenética, essa questão do que é atual e do que é mais distante, que é do tempo passado. Então, esse é o conceito de anagênese. E aqui a gente consegue ver o termo de cladogênese, que a gente tem um nó, né, que é um ancestral comum entre 2 ou mais espécies. Então, isso é muito importante. Não está escrito na filogenia, mas a gente consegue estudar isso baseado nos 2 conceitos, nas 2 premissas. Dúvida, gente? Ô, Paula, se essa espécie F ainda existisse na atualidade, o ramo dela estaria maior? Sim, estaria aqui, por exemplo. Ah, entendi. Certinho? Tá. E aí, quando a gente estuda filogenia, eu acho que, não sei se vocês já viram em alguns trabalhos, em revistas filogenéticas, a gente pode ter várias visualizações diferentes dessa filogenia. A gente pode ter uma visualização baseada em cladogramas.
O que são os cladogramas? A gente tem a informação do ancestral comum, né? Tem a informação de nó aqui para cada espécie, igual esse aqui. É o ancestral comum para todas as 5 espécies estudadas. Esse ancestral aqui é o ancestral de 4 das espécies. Então, a gente tem a informação de ancestral comum e dos descendentes, né? Só que a gente não tem a informação do tamanho dos ramos. O tamanho dos ramos aqui é praticamente o mesmo. Então, a gente não consegue estudar, por exemplo, avaliar qual espécie ela ainda continua evoluindo em relação à outra. Então, o cladograma é uma árvore filogenética que não tem informação do tamanho do comprimento dos ramos. Já os filogramas, que a gente considera uma análise, uma filogenia original, né? Ela tem essa informação em relação ao tamanho dos ramos. Então, aqui tem um exemplo de filogenia com a intérface de filograma, e a gente consegue verificar aqui, ó, Arabidopsis thaliana é o grupo estéreo, e aí a gente tem outras espécies aqui de plantas. Lembra que eu falei que a gente consegue classificar a nível de família pela filogenia? Então, aqui, ó, a gente consegue verificar esse agrupamento a nível de família, e aqui a gente consegue verificar diferentes tamanhos de ramos. E esses tamanhos de ramos indicam, sempre em relação a outra espécie, tá, gente? Que a taxa evolutiva daquela sequência é maior. Então, ela está evoluindo ainda e ela é mais ancestral em relação à outra. Então, a gente consegue verificar isso apenas pelo filograma. Pelo cladograma, a gente consegue verificar apenas a noção de ancestralidade, qual que é o ancestral comum e quais que são os descendentes. Ficou claro? E aí, sim, é importante frisar que essa informação de tamanho dos ramos, ela é calculada a partir da sequência de DNA. Então, quanto mais similar for a sequência de DNA, menor vai ser o tempo de separação entre as espécies e mais próximo vai ser o tamanho do ramo. Então, por isso que eu falo que aqui o tamanho do ramo a gente consegue calcular sempre em relação a outra espécie. Então, aqui, nesse caso, essa sequência aqui de DNA, ela tem uma modificação, mutações, né, alterações do genoma bem maiores do que a segunda espécie. Então, por isso que o tamanho do ramo é maior. Então, isso é importante. Se tivesse poucas mutações, poucas alterações, seria igual a esse caso aqui, olha. O tamanho do ramo é idêntico. Então, quer dizer que essas espécies, elas são muito próximas entre elas, justamente porque a sequência de DNA, ela não tem muitas alterações. E essa informação da sequência de DNA também é muito importante quando a gente trabalha com árvores filogenéticas do tipo de relógio molecular. Então, a gente consegue, né, estimar o tempo que a gente fala que é de divergência entre as espécies. Desde o surgimento do primeiro ancestral comum, que a gente está utilizando na nossa filogenia, até a presença dos descendentes. E como que a gente calcula esse tempo, né, do relógio molecular? A gente utiliza a taxa de mutações sinônimas, então tem vários programas que verificam, né, a presença de mutações sinônimas na sequência que a gente está utilizando, e a presença de fósseis. Então, tem alguns programas, por exemplo, igual o TimeTree, que ele informa, por exemplo, a descoberta de um fóssil de animal, de planta, de fungo, bactéria, e a gente pode utilizar essa informação do fóssil para a gente fazer a calibração da árvore. E aí é muito importante que a gente consiga, então, fazer essa questão de tempo evolutivo. No caso de vírus, aliás, deixa eu explicar de novo. Por exemplo, para animais que a gente sabe que tem um surgimento, uma ancestralidade bem estudada, né? A gente sabe que fica na casa de milhões de anos. No caso de vírus que mutam muito e a cada dia surge uma nova espécie, a gente sabe que fica muito difícil da gente fazer essa ancestralidade. E, geralmente, a gente parte do princípio que aquela espécie foi isolada pela primeira vez. Então, no caso do Covid, ela foi isolada e identificada pela primeira vez em 2019, no final de 2019. Então, a gente considera o ano de 2019 o ano inicial de surgimento daquele vírus. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com estudos de tempo molecular de vírus, são estudos bem mais recentes, a gente consegue classificar até a nível de mês ou dia, dependendo da nossa amostragem.
Então, é diferente no caso aqui, por exemplo, quando estuda animais, fungos ou bactérias, que fica relativo a milhões de anos. Tem alguma dúvida, gente? Eu tenho. Quando você estava explicando a questão da distância, aí comparou duas espécies diferentes que fazem parte do mesmo grupo. Eu tenho como comparar uma espécie desse grupo em relação ao outro grupo, esse ramo também, o tamanho dele também faz uma ligação de tempo também? Porque, exemplo, voltando aqui, esse lá de cima, né, o tá bem ruim de ver aqui, Licopécie, ele tá maior do que o de baixo, né, Tubé? Esse daí. Só que esse de cima, em relação ao grupo de baixo, que eles também têm uma relação de tempo? Sim, justamente porque eles têm um ancestral comum, tá vendo? Por exemplo, aqui tem um ancestral comum de todas as espécies. Então, igual eu falei, a análise filogenética, quando a gente aprende a visualizar, fica fácil. Mas não quer dizer que é uma análise fácil, porque ela é baseada em puro cálculo matemático com estatística. Então, quando a gente consegue fazer esse cálculo de distância ou de substituição nucleotídica, não calcula só entre pontos que são irmãos, não. Que é aqui, por exemplo, esse caso, né? Calcula entre todos os pontos. Então, por exemplo, vai calcular entre a Arabidopsis thaliana com C. canephora, a Arabidopsis thaliana com C. anum. Então, vão ter vários cálculos para a par, entendeu? E aí, com esse cálculo para a par, quando a gente fizer a filogenia, eu posso abrir até a matriz para vocês verem como que fica. É até estranho da gente visualizar, mas tem um valor, por exemplo, de substituição dessa divergência para cada par. Então, não é só entre os grupos irmãos, não. É entre todas as sequências da filogenia e todas as probabilidades possíveis. Então, aqui é como se fosse um estudo de probabilidade mesmo. Então, é 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, depois 2 com 1, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Deu para entender? Sim, muito obrigada. E aí, com essa informação, Caso aí também. Oi, Nesse pode falar. caso, eu estou vendo que os valores de Bootstrap, eles estão bastante altos, nesse caso. Nesse caso também, é necessário levar em consideração ou não? Sim, também, tem que levar em consideração. A gente vai falar nos próximos slides do valor de Bootstrap, mas só para o pessoal não ficar muito perdido, o valor de Bootstrap, ele te dá a confiabilidade da sua filogenia e entre os nós e o ramo da sua árvore. Sim. O que significa? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o valor de Bootstrap 100. Então, quer dizer que esse ancestral comum aqui, ele realmente tem uma proximidade entre todas as espécies que foram identificadas como descendentes. E, além disso, a gente sabe que as espécies são muito próximas entre elas, por isso que o valor de Bootstrap fica alto. Quando o valor de Bootstrap fica baixo, isso acontece muito para vírus, que eles mutam muito, né? Então, vão surgindo várias mutações ao longo do tempo, e às vezes a gente não tem essa informação de todas as espécies que são mais próximas. Ocorre o agrupamento também, só que o valor de Bootstrap fica menor. Por que o valor de Bootstrap fica menor? Porque, como eu disse, a filogenia ela é baseada em estatística e matemática. Então, esse valor de Bootstrap, ele se baseia no agrupamento. Então, ele calcula assim, quantas vezes... Então, aqui o Bootstrap 100, vamos dizer que rodou essa análise filogenética 100 vezes. Então, quantas vezes, rodando a filogenia, esse agrupamento fica dessa forma? Aí, nesse caso aqui, 100% do tempo ficou igual. Então, por isso que o valor de Bootstrap é 100. Quando a gente pega esse daqui, 61% do tempo que esse agrupamento ficou dessa forma. Então, por isso que o valor de Bootstrap é 61. Mas tem que levar em consideração, sim. Geralmente, para vírus, isso acontece muito no caso de coronavírus, quando a gente está trabalhando com linhagens muito diferentes, a gente tem um valor de Bootstrap menor. Justamente porque a gente não consegue ainda estimar qual que é o ancestral comum entre as linhagens diferentes. Então, quanto mais informação você tiver na sua filogenia, é melhor e maior a probabilidade do seu valor de Bootstrap ficar sempre alto. Mas isso não é via de regra, porque geralmente tem espécies que ainda não estão identificadas e a gente ainda não chegou nesse platô de fazer vários sequenciamentos para identificar toda a diversidade de espécies que existem no planeta. Então, isso ainda é um viés que a gente tem
metodológico, vamos dizer assim. Mas eu respondi a sua pergunta? Sim, perfeitamente. Mas no caso aqui, é desse 61 aí. Então, no caso, você vai ter um valor, é um valor base para comparar. Se por um acaso ele ficar abaixo desse valor, aí nesse caso você vai desconsiderar, correto? Sim. A gente tenta refazer a filogenia, colocando mais informação nela. Geralmente, em estudos filogenéticos, a gente considera o valor de bootstrap bom acima de 60. Sim. Então, aqui ainda está aceitável. Mas, se for abaixo de 60, a gente tenta refazer a filogenia com algumas outras espécies para verificar se esse bootstrap pode ficar um pouco maior. Entendido, obrigada. Nada. Mas no caso do SARS-CoV, como você está falando, né, da questão da dificuldade de ter hoje um percentual, um valor maior, se a gente estiver fazendo filogenia e só estiver abaixo, e não tiver como solucionar, o que faz? É considerado, mesmo assim, por essas questões, esses viés que envolvem esse vírus em específico? É considerado. Mas aí a gente considera como um todo. Porque, por exemplo, aqui, vamos dizer que ao invés do bootstrap ser 61, vamos dizer que é 32, igual eu falei no caso de SARS-CoV. Só que tá vendo que dentro do outro agrupamento, que é baseado nesse ancestral comum aqui, a gente tem altos valores de bootstrap. Quer dizer, então, que a sua filogenia, nesse grupo aqui, ela está bem amostrada, que você consegue ter uma boa classificação e separação das espécies. Então, assim, às vezes, no caso de vírus, principalmente, se a gente não tiver esse valor de bootstrap aqui muito alto, a gente considera o valor de bootstrap do agrupamento mais recente. Agora, se no agrupamento mais recente a gente tiver um valor de bootstrap que é baixo também, aí já complica a situação. Você tem que ter uma amostragem maior, né? Colocar mais sequências para deixar bem posicionada assim a sua hipótese, que seja uma nova variante, uma nova linhagem, ou até mesmo uma nova espécie. Mas geralmente o valor de bootstrap, pelo menos nos descendentes, tem que ser maior. Deu para entender? Certinho. Certinho, sim, deu sim. Então tá, gente, continuando. Quais são as informações que a gente precisa para iniciar os estudos de análise filogenética? Primeiro, a gente precisa de sequências de DNA ou proteína, né? Aí depende do nosso objetivo de estudo, que a gente precisa utilizar, ou o DNA ou a proteína. No caso de vírus, por exemplo, a gente está utilizando o SARS-CoV-2. Apesar da gente saber que tem várias linhagens, várias mutações, o SARS-CoV-2 ainda é considerado apenas uma única espécie. Tem variantes da mesma espécie, mas é aquela espécie. Então, geralmente, a gente não trabalha com sequência proteica, a gente trabalha com sequência de DNA, justamente que a gente quer ver as mutações acontecendo, essas variações. Mas, por exemplo, em fungo, por exemplo, a gente tem vários genes que são codificadores de proteína que têm interesse biotecnológico. Então, tem algumas enzimas, né, que são utilizadas em indústrias biotecnológicas em alguns processos. E a gente quer ver, por exemplo, se uma espécie de fungo ela tem esse gene codificador de proteína. Aí, geralmente, a gente utiliza a sequência de proteína. Por que a gente utiliza a sequência de proteína? Porque ela é mais conservada do que em relação à sequência de DNA. Justamente porque a cada 30 de nucleotídeos, a gente tem, então, um aminoácido codificado. Então, para alguns tipos de estudos, as sequências proteicas são melhores para serem utilizadas do que de DNA. Depende do que a gente quer estudar. Igual eu falei, se a gente ficar em estudos específicos mesmo, a nível de espécie, é melhor estudar a sequência de DNA. Mas se for de uma proteína específica, por ela ser mais conservada, a gente utiliza a sequência proteica. E depois, a gente também tem que selecionar uma região. Depende também do nosso objetivo de estudo. Então, por exemplo, para a identificação de espécies, a gente sabe hoje que tem o termo que chama DNA barcode, que é o código de barras molecular para identificação de organismos. Então, por exemplo, no caso de animais, a gente usa o gene COX-1, que é um gene mitocondrial. No caso de bactérias, a gente utiliza o gene ribossomal 16S. No caso de fungos, a região do espaçador intergênico, que é o ITS. Então, depende do seu objetivo. Se for para identificação de espécies, a gente parte de um gene marcador molecular. Se a gente for estudar, então, a evolução de uma proteína ou de uma enzima,
Aí a gente parte da sequência daquela proteína. Agora, se a gente quiser fazer o estudo, né, de genética evolutiva do genoma do SARS-CoV-2, a gente tem que considerar todo o genoma. Então, depende do seu objetivo de estudo. Mas isso tem que ser muito claro antes de começar o estudo, viu, gente? Que apesar da filogenia, no final, ser fácil a interpretação, ser apenas uma figura ilustrativa, tem muita informação por trás dela. Então, os parâmetros têm que ser muito bem definidos para ela ter um resultado fiel. Senão, a gente tem que refazer todo o procedimento. E isso demanda um pouco de tempo. E como que a gente obtém as sequências? Geralmente, a gente já tem uma sequência, né, que é proveniente de uma amostra de laboratório, por exemplo, e a gente quer comparar essa amostra que a gente tem no laboratório disponível com outros. Então, a gente sempre compara com amostras que já são públicas. Então, a gente utiliza o banco de dados, principalmente do NCBI, para fazer a busca por essas sequências que a gente possa utilizar na filogenia. Então, o que eu faço geralmente, não no caso de SARS-CoV-2, que aí é um caso à parte, mas, por exemplo, eu que trabalhei com genomas mitocondriais de fungos, eu sempre fiz o BLAST, né, do meu genoma mitocondrial, ou dos genes mitocondriais do meu genoma, contra o banco de dados do NCBI, que é o banco de dados que hoje, atualmente, né, a gente sabe que é o que tem o maior número de sequências, tanto de fungos, de bactérias, vírus, é o mais completo. Então, eu sempre buscava as sequências para fungos, bactérias, a partir do NCBI, para vírus também. No caso de SARS-CoV-2, a gente tem uma outra saída, eu vou falar quando a gente começar a fazer a aula prática. Então, a gente obtém essas sequências de interesse através de bancos de dados públicos, e faz, então, o agrupamento com a nossa sequência de interesse, que é o que eu falei, que é a nossa amostra. E aí, com essas sequências, né, a gente sempre tem que colocar no formato FASTA. Eu vou explicar na aula prática o que é o formato FASTA. E a gente faz o alinhamento das sequências. O que é o alinhamento das sequências? A gente vai alinhar por posição todas as sequências da nossa filogenia, do nosso banco de dados. Então, isso é importante porque é nesse momento do alinhamento que a gente consegue identificar, por exemplo, as mutações sinônimas, a presença de ausência de bases, que fica com esse traço aqui, por exemplo, a gente chama de gap, ou também a presença de variações. Então, esse momento do alinhamento, ele é essencial, crucial para o nosso resultado da filogenia, que a gente vai ter, então, a noção de quão próxima, quão similar vai ser as nossas sequências em relação à informação de DNA ou aminoácido. Todo mundo entendeu, gente? E aí, nesse caso, leva em consideração a homologia do gene. O que seria homologia, nesse caso? Seria a proximidade entre as sequências de DNA ou proteína. Tudo bem? Sim? Então, continuando. Sim, tudo bem. Quando a gente faz a filogenia também, tem vários métodos estatísticos, né, matemáticos, que a gente pode utilizar para fazer o cálculo. Então, igual eu falei, apesar da filogenia ser uma figura no final, tem um método estatístico por trás que ele é bem robusto. Então, nesse caso aqui, o primeiro tipo de filogenia, que é bem utilizado, só que ele não é considerado o padrão ouro para a filogenia, é o método baseado na informação da distância. Aí, por exemplo, aqui são os métodos de neighbor joining ou o UpGMA. E o que acontece quando a gente utiliza esses métodos? Ele calcula, né, tem um script por trás que calcula o quão próximo é uma sequência da outra. Então, por exemplo, a gente tem um tamanho de sequência de 100 pares de bases. Então, vai calcular qual que é a proximidade de sequências entre os descendentes, entre todos os descendentes da árvore. Então, aqui, por exemplo, a gente tem 3 descendentes, A, B e C, e vai ter o cálculo de quão similar, né, é a sequência de 100 pares de bases entre os descendentes B e C, entre os descendentes A e C e entre os descendentes A e B. Tá vendo que é probabilidade? E a gente consegue verificar, então, qual que é a proximidade, a similaridade. E a gente consegue verificar que as sequências, né, dos organismos B e C, eles são bem mais próximos, porque eles são mais similares em relação à sequência. Então, aqui na filogenia, os ramos deles são mais próximos entre eles, tá vendo?
eles definem, então, um ancestral comum. Já o A, quando a gente olha aqui o A e o C, são os mais distantes. Então, o ancestral comum entre o A e o C aqui, vamos dizer que também é um ancestral comum do B. Então, o ancestral comum de todas as 3 espécies é esse daqui. E é assim, então, que a gente calcula a interface, né, o visual da nossa filogenia, baseado na informação aqui, no caso de distância, né, que é a similaridade da sequência, a gente consegue fazer a interface da nossa filogenia. Além da informação baseada na distância, a gente tem outro tipo de filogenia que a gente fala que é baseado nos caracteres. E aí, esse tipo de filogenia é mais robusta. Geralmente, estudos de identificação de espécies fazem os 3 tipos de filogenia que eu vou apresentar para vocês. A primeira é a máxima parcimônia, que é uma estratégia que ela fala... eu não sei se vocês já escutaram esse termo, mas fala assim, qual que é o mais parcimonioso ou menos parcimonioso? É que ela vai levar em consideração não só a distância, que vai ser a similaridade entre sequências, mas aquela que apresentar um modelo evolutivo que é melhor para você ter uma interface, um agrupamento da sua filogenia mais amigável. O que isso significa? Nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem uma mutação, né, de bases entre duas espécies. Então, nesse caso aqui, você precisa de uma mudança para você ter esse agrupamento de filogenia. Nesse segundo exemplo aqui, você tem 2 mudanças na sequência. Então, você tem 2 mudanças, uma a mais do que em relação à primeira. Então, quer dizer que, como essa árvore aqui, ela teve uma mudança só, ela é considerada uma árvore mais parcimoniosa. Então, teve um menor número de mudanças, baseado naquele modelo evolutivo, que eu vou explicar mais à frente. E, por isso, ela é, então, considerada o melhor agrupamento da sua filogenia. É por isso que a gente chama de máxima parcimônia. Esse modelo, então, ela é baseado na distância entre as sequências, né? Então, na similaridade das sequências, e no modelo evolutivo. Só que o modelo evolutivo, ele verifica qual que é o modelo evolutivo que vai custar menos para o programa ser rodado. Então, se o modelo evolutivo ele for mais rápido, vamos dizer assim, se a filogenia ela vai rodar mais rápido, então ele considera aquele modelo como o melhor modelo para o agrupamento das espécies. Deu para entender, gente? Deu? Sim, deu sim. Tá. O segundo modelo é chamado de máxima verossimilhança. Esse modelo é muito utilizado tanto para vírus quanto para outros grupos de organismos. Eu considero ele padrão ouro. Só perde para a inferência bayesiana, mas no caso de vírus e estudos de relógio molecular para vírus. Essa máxima verossimilhança, ela também se baseia na informação de distância, mas também se baseia na informação de modelo evolutivo. Mas diferente da parcimônia, que ele verifica o quão rápido aquela análise será rodada, a máxima verossimilhança, ela é baseada na distribuição normal daquele dado. Então, ele leva em consideração a estatística de distribuição normal do dado, que é o agrupamento, né? Será que todas as sequências que você está utilizando, em dado modelo evolutivo, ela vai ficar dentro da distribuição normal, que é esse platô aqui, né? A curva. Se sim, ele considera aquele modelo evolutivo. Se não, ele vai procurar um outro modelo. Então, a máxima verossimilhança, ela é diferente da máxima parcimônia, que além da distância e do modelo evolutivo, ela leva em consideração essa estatística de distribuição normal. E por último, a gente tem a inferência bayesiana, que é a árvore mais complexa para ser realizada. Ela demora muito para rodar. Se no nosso computador a máxima verossimilhança e a parcimônia demora, por exemplo, um dia, a inferência bayesiana ela é tão complexa que ela demora semanas, dependendo do seu número de amostras e de informação na sua árvore. Então, a inferência bayesiana ela vai levar em consideração tanto o modelo evolutivo, quanto a distância, né, que é a similaridade entre as sequências, com uma estatística que a gente chama de estatística bayesiana. E essa estatística bayesiana, ela é baseada nessa fórmula aqui, que é probabilidade a priori. O que significa probabilidade a priori?
é o conhecimento acumulado por eventos anteriores. O que seriam os eventos anteriores? O modelo evolutivo. Multiplicado pela verossimilhança. A verossimilhança, então, são os dados coletados, são a informação que a gente tem da sequência, dividida pela probabilidade, que é considerada a evidência. O que seria a evidência? Seria essa questão de similaridade entre as sequências. E aí, nesse caso aqui, essa estatística bayesiana, ela é feita par a par. Então, ela vai ser feita para todos as sequências da presença da filogenia e entre elas. Por isso que esse tipo de análise, ela demora tanto tempo para ficar pronta. Então tá, a gente viu 4 modelos diferentes de filogenia, né, que é o método de distância, e outros 3 baseados em caracteres. Por que a gente considera caractere? Porque todos os 3, eles se baseiam em um modelo evolutivo para serem rodados, né, para serem construídos. E aí fica a pergunta, qual método a gente precisa utilizar em determinada situação? Como que a gente seleciona o método? Então, a gente vai ter o nosso banco de dados já de sequência, né, que vai ter a nossa sequência de interesse com outras sequências que são próximas. E aí a gente vai avaliar, então, se tem uma similaridade forte entre as sequências. Se tiver uma similaridade forte entre as sequências, geralmente a gente utiliza os métodos de máxima verossimilhança ou de máxima parcimônia. Agora, se a gente não tiver uma similaridade clara entre essas sequências, que isso acontece muitas vezes para espécies novas, principalmente de vírus, a gente utiliza métodos baseados na distância, que é, por exemplo, a árvore de Neighbor-Joy. Agora, se nem no método de distância a gente conseguir um bom resultado, aí a gente tenta os métodos de máxima verossimilhança. E quando que a gente utiliza os métodos de análise bayesiana, que é esse último caso que a gente estudou? Esse tipo de análise, como utiliza uma estatística muito forte, por muito tempo, e até hoje, ela é considerada padrão ouro para estudos de relógio molecular e tempo de divergência entre as espécies. Então, quando a gente estuda esse tipo de filogenia aqui, que é baseada no tempo de divergência entre as espécies, geralmente a gente utiliza a filogenia baseada na inferência bayesiana. No caso de vírus, então, ela é considerada padrão ouro para o estudo, então, de origem e diversificação de vírus, justamente porque você consegue fazer estudos de tempo molecular e filogeografia. Dúvida, gente, até agora? Não? Tá. Não, tranquilo. Aí, no caso das filogenias baseadas nos caracteres, a gente precisa utilizar um modelo evolutivo, tanto para nucleotídeo quanto para aminoácido. Os modelos, inclusive, são diferentes. A gente tem modelos que são específicos para sequências de aminoácidos e modelos que são específicos para sequências de nucleotídeos. E aí, o que acontece? Por que a gente precisa desse modelo? Porque esse modelo ele vai sugerir alterações em relação à evolução, alterações que foram ocorrendo durante o tempo evolutivo das espécies. Então, em cada modelo, a gente vai ter um processo diferente de substituição de nucleotídeos, por exemplo. E aqui, por exemplo, a gente pode ver alguns. Olha, é uma frequência baseada na igualdade de bases. A gente vai ter um tipo de modelo, que é esse daqui, ó, HKY. Ou então, a gente pode ter 3 tipos de substituições transversais e 2 substituições de transição, aí vão ser outro modelo diferente. Então, cada modelo evolutivo vai levar em consideração algum processo de substituição. Só que esses modelos evolutivos a gente só utiliza nas filogenias baseadas em caracteres. Na de distância, a gente leva em consideração só a similaridade entre as sequências. E, por último, a gente tem o valor de Bootstrap, que eu já expliquei anteriormente, né? Esse valor de Bootstrap, ele é um teste estatístico que ele mede o grau de confiabilidade entre os nós e os ramos da árvore. Então, a gente pode verificar que em qualquer filogenia, quando a gente tem um nó, que é um ancestral comum daquele grupo, sempre vai ter um valor de Bootstrap. E esse valor de Bootstrap, ele informa, então, a confiabilidade. Então, quanto mais próximo de 100, quer dizer que é mais confiável que o seu agrupamento é o certo. O que isso significa?
geralmente a gente coloca, informa para o programa o valor de bootstrap que a gente quer. E esse valor, geralmente, ele varia entre 100 a 1000 réplicas. Quanto maior o número de réplicas, mais robusta vai ficar a sua filogenia. Por que fica mais robusta? Porque o número de réplicas significa quantas vezes você quer que o programa rode aquela análise filogenética. Então, aqui no caso de 1000 réplicas, ele vai pegar a sua informação de alinhamento e rodar a filogenia 1000 vezes com aquele modelo evolutivo, por exemplo. Então, se no modelo evolutivo, naquele determinado modelo evolutivo, você rodou 1000 vezes, né, 1000 réplicas, e teve aqui como valor de bootstrap 77,5%, quer dizer que a maior parte das vezes, essa filogenia, ela apresentou esse agrupamento das espécies. Então, é por isso que a gente fala que é um teste de confiabilidade. É muito utilizado e em todos os serviços, quando a gente vai verificar a confiabilidade do nosso dado, a gente olha pelo valor de bootstrap.